Ô, Pedrinho. Primeiramente, feliz ano novo, Natal, todos que a gente não se encontrou aí. Cara, seguinte, né? A gente tá no mercado da bola, a gente tá vendo que o Vasco tá tendo essas ações, boas ações por sinal, o Marino hoje apresentado, o Brenner anunciado. Existe uma expectativa muito em cima do Cuiabano, que está sendo noticiado tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e também o Spinelli agora. Existe esse tipo de negociação? O Vasco está indo atrás desses dois jogadores? Existe, a gente sabe que a janela europeia fecha antes, então tem todo um processo mais rápido e acelerado, só que sempre com a responsabilidade financeira, que é um dos pilares, obviamente, da minha gestão. O início da gestão, ela teve um cuidado muito grande, né? Porque era um período onde a gente entrou com caixa zero, por isso até o motivo da recuperação judicial, e dentro do processo de recuperação judicial a gente consegue gerar fluxo de caixa e consegue fazer movimentos melhores no mercado, e agora é um processo diferente do início da gestão. Contratações melhores, a gente vai subindo um pouquinho a prateleira, mas ainda a gente consegue visar um pouquinho as oportunidades, sempre com opção de compra, muitas vezes não com obrigação, porque a gente trabalha sempre com o ordinário, não com o extraordinário. A gente não conta com o que a gente pode ganhar, sim com o que a gente vai ter em caixa, para não correr nenhum risco de descumprimento até dos processos estabelecidos pelo juiz dentro do plano de recuperação judicial. Mas a gente tem indo bem no mercado, é lógico que os jogadores que chegam com um grande potencial, mas depende muito do que vai acontecer aqui. Algumas contratações dão certo, outras não. Isso depende muito da adaptação, do rendimento. Mas são jogadores que são jogadores já carimbados, né? O Henrique trouxe é um jogador de muito potencial, que a gente já desde o ano passado a gente já foi atrás, mas com uma proposta abaixo, porque a gente queria, mas ia dentro das nossas possibilidades. Dessa vez a gente foi um pouco mais agressivo, obviamente respaldado por uma questão orçamentária. E deu tudo certo. O Brenner também é um jogador que já tem assim, uma história marcada, assim, não é um teste, né? Um jogador que é uma aposta, um jogador já que tem um mercado forte já dentro do Brasil e na Europa, então são jogadores importantes que chegam para ajudar. E o que você poderia falar, Pedrinho, para a torcida do Vasco nesse ano de 2026? Esperançoso para que seja um ano melhor do que o ano de 2025, com essas contratações, com a Sul-Americana, Copa do Brasil, Carioca e Brasileiro. Você vê a ascensão do plantel, uma diferença do ano passado para esse ano? Eu tenho que ter muito cuidado com as palavras, porque continuo achando que eu fui interpretado de forma equivocada, porque muitas vezes nos debates, as pessoas elas não se preocupam em avaliar o que foi dito e sim ter razão. Então, numa frase minha, no ano passado, acabou gerando, não opinião contrária, mas como se eu estivesse falando uma grande asneira. E o meu exercício naquele momento foi quando eu coloquei o Vasco em oitavo, que é entre os 8, eu não falei que era o primeiro, que era o segundo, que era o terceiro, que era o quarto, que era o quinto, que era o sexto, que era o sétimo. Falei que o Vasco estava entre os 8. Na minha cabeça era o Vasco entre os 8 e em oitavo, brigando com o oitavo até o 20º. Então não estava brigando com os 7 da frente, eu estava brigando com os gestantes até o 20º. Comparando jogador por jogador, naquela época ainda sem a janela feita. E dentro da minha avaliação, naquele momento, o Vasco batia ali quase que 7, 8 jogadores melhores do que os jogadores que estavam até a 20ª posição, na minha concepção. E com isso, se você tem ali 70%, você está na frente dos outros. Mas futebol tem variáveis que são incontroláveis. Ninguém colocaria o Mirassol onde ele chegou. E é um time hoje forte e mais forte ainda para essa temporada, que é o nosso primeiro adversário. Então, fazer perspectivas, eu vou ter esse cuidado. O que eu posso falar é que vai ter muito trabalho, a gente se esforça muito para fazer cada vez mais uma janela mais forte, de prateleiras um pouco mais acima, e eu acho que isso é gradativo, né? Cada ano que vai passando, que a gente vai diminuindo a dívida, que a gente vai gerando mais receita, que o clube vai tendo mais caixa, a gente consegue ir no mercado de uma forma mais agressiva. É bom também pontuar, já que há muito tempo que eu não falo, estou falando agora, que muitas pessoas falaram que com a recuperação judicial você teria uma estabilidade jurídica, que isso afastaria
muitas situações do clube, inclusive patrocinadores e atletas. E o que aconteceu foi totalmente ao contrário, né? Nós colocamos a maior marca de material esportivo do mundo, 7 anos, jogadores importantes que poderiam escolher outros times, escolheram o Vasco. Então, assim, devagarinho, eu acho que o clube vai readquirindo a credibilidade e, como eu falei, a responsabilidade com os pagamentos, com as dívidas do passado, com a imagem da instituição, eu acho que isso também facilita a escolha dos atletas para virem jogar no Vasco. Para finalizar, presidente, a respeito do patrocínio Master, tem algumas empresas já sendo conversadas? Você pretende anunciar isso logo no início do Campeonato Brasileiro? Eu sei que demanda tempo, tem que ter muito cuidado, mas o que andam dizendo, né, nas redes sociais, Bet, empresa automotiva, pode ser uma dessas duas ou tem de repente uma instituição bancária ainda correndo por trás? A gente está conversando bastante porque eu acho que a nossa camisa ela sempre foi muito pesada, mas passou por um período obviamente difícil e a gente traz novamente uma credibilidade enorme no mercado. E você bota uma marca de material esportivo no peito, você tem a Cruz de Malta, que eu não preciso nem falar o significado dela. Com isso, na minha cabeça, existe uma valorização da marca. Obviamente, a negociação fica mais dura com os possíveis patrocinadores. É lógico que um puxa daqui, um puxa de lá, para a gente chegar num valor adequado. Mas eu sempre vou puxar porque eu acho que o Vasco está valendo. E hoje eu consigo ter margem para brigar por isso, para tentar algo melhor. Óbvio que eu não vou ser cabeça dura de chegar no momento que não tenha mais condição de brigar por um valor e vou colocar o patrocínio Master que a gente espera que seja decidido o mais rápido possível. Ô, Pedrinho, só uma questão, né? Isso daí também é muito importante e é até bom você estar aqui para trazer luz para o torcedor. Sobre SAF, teve alguma atualização? Como que está esse andamento? A gente sabe desde o seu início, você lá na política, no dia da votação, você falou sobre a possibilidade de ser feita a venda. Como está andando isso daí? Então, é um assunto que é repetitivo, mas ele nunca vai fugir. Se você pegar desde as minhas primeiras entrevistas até agora, não vai ter nenhum tipo de contradição. Eu sempre quis vender e vou querer vender, e eu acho que isso pode acontecer. Está mais próximo, que eu digo, está com algumas etapas mais avançadas com o investidor. Não posso confirmar nada porque a gente sabe como é. Eu já passei por esse processo de não ter assinado e pagar um preço por isso. Então, esperando, obviamente, que tudo se realize de forma contratual, jurídica, assinado, para que essa venda possa acontecer. O que eu falei sempre foi que a minha intenção é vender. Mas enquanto não existe um investidor, eu preciso tocar o clube. E na minha cabeça foi o seguinte: se não aparecer nenhum investidor, o que eu tenho que fazer para o Vasco sair dessa situação? Pagar as dívidas. Então aí começa a discussão da medida cautelar antecedente, da recuperação judicial, que foi a decisão, uma das decisões depois da entrada com a ação para a retirada da 777. Foi o movimento mais difícil, porque era uma coisa além de institucional, pessoal, porque colocaria os meus bens, os meus patrimônios, né? Então, assim, era uma decisão muito difícil. E coloquei realmente nessa situação especificamente o Vasco à frente da questão familiar, porque era a única saída que tinha para o Vasco, para a gente chegar num nível de equilíbrio financeiro. Não tinha outra saída, senão o Vasco ia ficar em prateleiras menores no mercado e enxugando gelo com relação à dívida, e eu ia ser mais um no comando do Vasco. Então tem que pagar a dívida, vamos pagar a dívida. E a recuperação judicial foi um ponto crucial para isso. Então eu pensei, sem investidor, vamos pagar a dívida. Pagando a dívida, entrando na recuperação judicial, a gente já teve uma queda importantíssima de quase 60%, 70% da dívida, até menos. Então isso já é um abatimento grande. A gente consegue esticar os pagamentos dentro do cronograma de pagamento do plano de RJ homologado pela juíza. Então, assim, foi realmente um plano bom para o Vasco, porque a gente tem um longo prazo para fazer os pagamentos das dívidas. E com isso o clube vai andar. Agora, a chegada do investidor, a gente consegue uma estabilidade, ainda mais o investidor. Se for um investidor, obviamente, que todo mundo conheça, que tenha credibilidade, que você saiba a origem, né? Então isso tudo facilita uma fiscalização de todas as pessoas envolvidas.
e aí o clube consegue andar sem nenhuma dúvida durante o resto da sua história. Obrigado. Alguma atualização sobre potencial construtivo também? Potencial, a gente está ainda naquela situação da minha última entrevista lá. Tem os compradores que estão já em fase de trocas de contratos, e o maior, que é o mais importante, que eu não posso começar a obra sem a maior parte vendida, porque se eu inicio a obra e depois eu não vendo a maior parte, a gente fica com a obra engasgada. Só que aí já não é mais, já não consigo mais atingir. Como eu falei, eu tenho um teto. Agora está em negociação quem comprou o potencial construtivo, o investidor do potencial construtivo, com o dono do terreno. Quando eles chegarem num acordo, a gente faz a compra, faz a venda e aí consegue andar. Então, assim, o meu teto era ir no Eduardo Paes, que eu agradeço muito, ir nos vereadores, conseguir o decreto, adiantar todo o processo jurídico dessa questão, e isso foi feito. Agora é a negociação do comprador do terreno com o vendedor do terreno. Quando eles chegarem no acordo, a gente vende a maior parte e a gente consegue, obviamente, dar início às obras. Show de bola. Obrigado, Tá bom? presidente. Tamo junto, Sucesso. presidente. Tamo junto.